O Silab, nós vamos começar a trabalhar como um algoritmo, né? E esse algoritmo eu já passei para vocês, né? Se vocês olharem lá no Moodle, vocês têm o algoritmo do Silab para resolução de sistemas não lineares. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar esse algoritmo, como a gente implementa esse algoritmo e como a gente vai usar esse algoritmo para resolver diferentes sistemas lineares. Tá? Bom, primeiramente, vamos começar do básico. Onde é que a gente vai abrir isso? No Silab. Né? Vamos lá, a gente abriu o Silab e vai ter essa tela aqui. Onde é que a gente vai ir no Silab? A gente vai ir lá nesse botãozinho que ele está indicando ali, né? No caderninho, né? Quando a gente for lá no caderninho, vamos dar um zoom nesse caderninho, né? É esse botãozinho aqui. Clica nesse botãozinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir essa janela, ou seja, aqui é o editor do Silab. Tá? Aquela janela anterior era a área de trabalho. Né? Então, aqui no editor do Silab, a gente pode fazer muitas coisas aqui. A gente pode escrever, apagar. Né? E para a gente ficar bem tranquilo com isso, vamos entender um pouco esses botões aqui de cima. Então, por exemplo, aquele botão que ele está indicando ali, ele abre ele abre um arquivo novo, né? Ou seja, ele abriria uma nova aba aqui, né? Arquivo novo, nova aba. Bom, aqui não precisa explicar, né? Ele salva o arquivo. Bom, esses três botões aqui são bem conhecidos de todos nós, né? Recorta, copia e cola. Esse botão aqui, ele é um botão interessante que ele executa após salvar. Quando a gente clica nele, ele vai pedir para salvar, certo? Ele vai pedir para salvar e aí você tem que salvar ele. Tá? Onde é que salva? Você salva na sua pasta, no seu arquivo. E o botão que eu uso mais para rodar, né, executar, é o que está ao lado, que é esse botão aqui. Ele executa e salva automaticamente. Ou seja, eu clico nele, ele vai executar e vai salvar. Tá? A não ser, ele só vai abrir a janela para salvar, a não ser que você ainda não tenha salvo o arquivo. Né? Mas se você já salvou o arquivo já existe, já está acomodado numa pasta, né? Quando você apertar ali, ele vai rodar o arquivo tranquilamente. Certo? Vamos ver. O algoritmo que eu deixei lá para vocês, esse algoritmo já está no Moodle, você clica no algoritmo, ele já vai abrir esse algoritmo. Né? Só para voltar aqui. O que você vai fazer? Você vai copiar ele e vai colar aqui. Né? Você copia e cola. Por isso que eu mostrei para vocês essas três setas aqui. Você copia do arquivo que eu botei lá no Moodle e cola aqui. Simplesmente. Muito mistério. E aí, quando você colou, eu vou ler o arquivo, né? Eu vou ler o algoritmo para você separadamente, por ponto, para a gente entender o que está escrito ali. Então, por exemplo, aqui, o clear CLC. Esse comando ele é dado para limpar a memória. Ele vai limpar a memória do Silab. Tá? Bom, aqui nós temos as condições iniciais. As condições iniciais, elas ocorrem, só que vocês mudam conforme o que vocês quiserem, conforme o problema. Tá? Ou seja, isso aqui é mutável. Se você quiser botar 0, 0, menos 1 e menos 1, ok. Mude conforme a necessidade do problema. Tá? Você troca ali troca em cada um deles. Número de iterações. O número de iterações é o número de vezes em que o algoritmo vai repetir. Nós fizemos à mão apenas uma iteração. Aqui eu estou sugerindo 100 iterações. Todas aquelas contas que nós fizemos na segunda live, ele vai fazer elas 100 vezes. Tá? Um instalar de dedos. Então, esse é o número de iterações.
Aqui. Então, são as funções. Essas funções aqui, né, quem estuda, quem faz as disciplinas de algoritmos, sabe que eu criei functions, né? E funções. Para quem não faz algoritmos, quem odeia programação, basicamente é o seguinte. Aqui você está digitando o sistema. Então, o que é o F1 que eu digitei ali? O F1 é aquela expressão. Essa expressão é a primeira equação do sistema. Repara, eu não vou usar o igual, é sem igual, eu só digito a expressão. Novamente, o que eu digitei ali? Eu digitei a F2. A F2 era y, F2 igual a y menos x ao cubo. O que eu digitei ali? A forma como está digitado. Ele está digitado uma matriz, coluna, né? Eu estou usando ponto e vírgula para separar os dois. Tá? Então, o que a gente vai mexer aqui? A gente sempre vai mexer aqui, ó. Né? Sempre vai mexer, vai digitar aqui, ó. Vou digitar aqui, conforme o interesse, conforme o sistema. Tá? Não vou mexer nessa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela é fixa. Da mesma maneira. Né? O que acontece... O que acontece aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a matriz jacobiana. Repara qual é a estrutura da matriz jacobiana. Ela está estruturada pelas posições J11, J12. Então, aqui é o J11, 2x, corresponde a essa derivada. Então, o J1, o J12, corresponde a essa derivada aqui. Ó. Tá? Mesma coisa, o J21 e o J22. Se a gente for observar, é exatamente como a gente tinha feito antes, né? Se eu for derivar F1 em x, 2x, a F1 em y, 2y, a F2 em x, menos 3, x ao quadrado. A F2 em y, dá 1. Então, aqui eu entrei com todas as informações que são necessárias. Tá. Voltando aqui ainda. Então, aqui, o que eu digitei? Entrei com todas as informações. Não mexo. Aqui, a gente não mexe nada. Isso aqui já está pronto. O que está pronto aqui? Isso aqui é uma matriz. Ele está escrevendo nesse formato aqui. Está escrevendo esse formato aqui. Né? Ele está separando as linhas pelo ponto e vírgula. Tá. Então, a partir daqui, você vê que tem essa linha aqui que eu botei. Essa linha que eu botei aqui, a partir daqui, é o núcleo do algoritmo. A partir daqui, nós não mexemos em nada. Ou seja, a gente sempre vai mudar as condições iniciais e essa parte aqui vai resolver o problema sempre. Ou seja, a gente nunca mexe nisso aqui. Tá? Porque isso aqui está programado para resolver o problema. O que acontece ali? O comando for. Eu daria para usar o do while, né? O while, depende da linguagem. É o enquanto, né? E esse enquanto estaria relacionado a um erro. Bom, a gente não vai entrar nesses detalhes, que seriam detalhes mais de programação. Eu acho o for mais fácil de entender. O for ele está sempre relacionado com iterações, né? Ou seja, nós resolvemos apenas uma iteração. Né? Tá. Então ele vai carregar as coisas aqui, vai carregar o vetor, vai carregar a matriz, os vetores, vai carregar a matriz jacobiana. E aqui está o cerne, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho o sistema linear, eu tenho o método de Newton sendo aplicado, né? Então, aqui ele vai estar calculando a questão do ΔX, né? E aqui ele vai estar calculando os erros. Então, ele calcula aqui os erros. Eu acho que aqui está errado. Aqui tinha que ter botado erros, né? Agora que eu vi aqui. Aqui são os erros. Ô Celso, vai postar depois essa... Já tá lá. Já tá lá no material? Tá. Já tá lá. Já vou abrir o Moodle para vocês verem. Beleza, Mas aqui obrigado. são os erros. Tinha que estar escrito erros.
Tá? Depois eu boto. E por fim, né? E por fim, esses dois x aqui. Esses x, eles estão aonde? O que ele está dizendo para nós? Depois que eu calculo, né? Depois que eu calculei, por exemplo, o x1, eu vou usar o x1 para calcular quem? O x2. Ou seja, eu cheguei aqui no fim, eu volto lá para cima. Faço todas as contas. Chegou aqui no fim, volta lá para cima. Faço todas as contas. Volta lá para cima. Ou seja, é o chamado loop, né? Ou seja, eu faço um loop. É a nossa iteração. Mas isso aqui, fechado. Isso aqui a gente não mexe nisso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exercício. Eu vou abrir o Moodle. Vamos ver como é que eu botei lá no Moodle para a gente ver como é que as coisas funcionam. Aqui, vamos abrir o Moodle. Lá no Moodle eu já botei para vocês o algoritmo, né? Além de já ter postado a aula está aqui, né? Se for. Opa. Vocês estão vendo o Moodle, né? Então. Estão vendo o Moodle. A aula já está aqui postada. Se você clicar aqui, você vai abrir a apresentação que eu estou mostrando. E aqui está o algoritmo. Tá? Então, se eu clicar aqui está o nosso algoritmo. Né? Bom, eu vou pegar o algoritmo, eu vou selecionar ele. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. E vou abrir o Scilab. Né? Deixa eu ver. O Scilab não está aberto aqui. Vou abrir o Scilab. Né? Vamos ver aqui se eu chamo o Scilab. Abri o Scilab. Quando eu abrir o Scilab, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui como eu disse para vocês. Vai vir ali na cadernetinha, vai abrir. Já está aberto aqui, né? Vai vir e vai estar aberto isso aqui. Bom, aqui já estava aberto, né? Então, abriu em branco. O que a gente vai fazer? Vai colar. Simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Sem mistério nenhum. Tá? Bom. Vou usar aqui esse algoritmo, aquele já está feito, né? Então, o que acontece? Se vocês olharem aqui, esse aqui é um outro exemplo que tem ali para ser feito, que eu resolvi, que eu estava resolvendo antes. Como é que eu vou fazer? Eu estou resolvendo o x ao quadrado, né? Qual é o meu sistema que eu estou resolvendo? Eu estou resolvendo o sistema x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e o y igual a x ao cubo. Então, eu vou vir aqui e vou modificar, né? O de vocês já está pronto, mas eu estou mostrando como fica. Né? Então, fica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Agora o x2 vai ficar y menos x ao cubo. Tá? Beleza. Agora nós temos que fazer as derivadas, né? Porque o Scilab não sabe calcular a derivada. Então eu vou calcular a derivada em relação a x, né? Lembrando, como é que funciona? O J11, o J21, o J2, ou melhor, 12 e o J22. Então, o que acontece? 1 é a derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada de 2 em relação a x,
derivada de 2 em relação a y. O J11, né? J11 é a derivada da F1 em relação a x. Eu vou pegar a F1 aqui e derivar em relação a x. Isso aqui dá 2x. 2 vezes x. Não posso botar 2x porque vai dar erro. Também um outro erro comum. O aluno escrever 2x. Ah, até ele já disse que está errado. 2x. Aí eu vou fazer o J12. O J12 é quem? Quem é o J12? O J12 é a derivada da 1 em relação a y. Isso aqui é 2 vezes y. Agora, quem é o J21? O J21 é a derivada da 2 em relação a x. Ou seja, menos 3 vezes x ao quadrado, né? E a J22... Preciso mexer em mais alguma coisa? A princípio, não. Ó, professor, mas aqui você colocou outra condição inicial. Mas eu vou deixar essa condição inicial aqui. Não na telha, eu vou deixar essa condição inicial. Vamos ver o que vai acontecer. Vou mexer nisso aqui? Nem mexo. Isso aqui já está pronto. Né? Mas se alguém é da programação achar que o meu algoritmo não é eficiente, se alguém achar que ele pode se tornar mais eficiente, por favor, fale. Eu aceito bastante sugestão, porque eu sou bem limitado na hora de programar. Tá. E aqui eu tenho o sprint, ou seja, como ele vai pintar lá na área de trabalho. Tá? Beleza. Também não mexo aqui, ou seja, mexi aqui e acabou-se. Professor, não está mostrando o algoritmo. Não está aparecendo para nós, está só a tela da execução inicial. Onde é que tá? Isso aí. Onde é que está aparecendo? Agora estão enxergando? Agora tá. Sim. Ah, tá. É que ele tem duas telas. Como eu dizia anteriormente, né? Aqui, então, eu digito a F. Aqui eu digito a jacobiana. Né? Bem direitinho eu digito a jacobiana. E aí, então, eu vou vir aqui. Então, depois que eu digitei isso, eu não vou mexer nessa parte aqui de baixo. E vou, então, aqui em cima, ó, executa e salva e executa. Oi? Para a matriz jacobiana, eu posso somente editar esse mesmo algoritmo que já está pronto sempre, ele vai dar certo? Sim, para qualquer problema. Tá. Até aqui tu vai sempre editando, sempre vai botando as entradas, conforme o que tem que ser posto, e executa. Aí tu vai ver outros exemplos aqui, e tu vai ver que é só mexer na F e na jacobiana. Tá, aqueles que tu deu no trabalho ali para semana que vem, se eu editar esse algoritmo aí, botar o print lá, é a resposta, tá certo? Ou tu quer, lá eu não me lembro no trabalho, se tu pede, no pede trabalho, só que tem um detalhe no trabalho. No trabalho, eu não dei o algoritmo para o método de Newton univariado. Isso aqui é método de Newton bivariado. Se tu fizer o método de Newton no Scilab univariado, é outra coisa, tu não tem nem matriz jacobiana. Tá? Eu não lembro detalhe, não. Ele é um algoritmo mais simples, mas se tu quiser programar no Excel o método de Newton, no Excel, no Scilab também. Mas lembra, esse aqui nós estamos trabalhando com problemas bivariados. O que nós temos no trabalho, e eu não botei nenhum sistema variado desse tipo, tá? Ah, tá, lá é não, é não linear. Então. Acho que ele tá falando não linear, mas com uma variável. Aqui eu tenho não linear com duas variáveis. Tem x e y. Os problemas que estão lá só tem x. Tá? Entendi. Eu acho que ele está falando do questionário, professor. Do questionário, sim. O questionário. Tá, eu estou confundido com o trabalho do semestre. Não, é o questionário para a próxima aula, é isso. Obrigado, Paulo. Ah, tá. Agora sim. Agora que eu entendi. É que eu abri ele agora aqui. Agora eu te entendi. Sim. É o exercício 2 ali, ele tem alguns sistemas. Isso. Aí a minha pergunta é se eu usar esse algoritmo dá certo ali, né? Isso, se usar esse algoritmo vai dar certo. É só isso aí. É isso aí mesmo. Tá. Eu estava confundido com o trabalho do
Ah, acho que eu não fui claro, desculpa. Ah, tranquilo. Tá. Mas o colega... Eu vim aqui e apertei nesse botãozinho aqui, ó. Salvar e executar. Quando eu apertei nesse botão, ele vai ir para... Vou botar aqui, deve ser aqui que ele veio. Ele veio para cá. Aí eu vou ter que entrar na outra janela e vir aqui. Quando eu entrei na outra janela, ele me mostrou, então, que eu fiz em 100 iterações. Ele tem esse valor para x, que é o valor que a gente estava esperando, 0,82. Qual é o erro que se encontrou? O erro que se encontrou é 0. Por que esse erro é 0? Então, ele me largou o valor de x, o erro na variável x, aqui está o y, e aqui está o erro na variável y. Ou seja, por que esse erro é tão pequeno? Porque o erro nós fizemos 100 interação. Ou seja, nós fizemos um n igual a 100. Né? Ah, e se a gente fizesse apenas 2 iterações como a gente fez antes? Então vamos lá, vamos ver como é que ficaria se a gente fizesse só 2. Ó. Então, se eu venho aqui e mudo para 2, a gente tinha feito só 2, né? Vamos botar, nós tínhamos entrado com 1 menos 1, né? 1 e 1. Entrou com 1 e 1 e colocamos apenas 2 iterações. Tá? O que vai acontecer? Mando rodar. Mandei rodar. Onde é que tá? Tá aqui. Ó, ele deu 0,87. O erro foi de 14%, ou seja, aqui está o valor de x. Né? O valor de x. E aqui está o erro. Ó, quanto foi o erro? O erro foi de 14%. Agora, aqui está meu y. Né? Qual foi o erro? O erro foi de 60%. Tá? Mas quantas iterações nós fizemos? A gente fez só 2 iterações. Bem pouquinho. Quanto mais iterações são feitas, mais próximo do valor a gente vai chegar. Ou seja, aquilo que eu dizia antes, lá, aquele mesmo raciocínio do sistema linear estava lá, do método Gauss-Seidel, está valendo. Por quê? Porque também é um método iterativo. Um método iterativo. Quando o erro vai para 0, nós estamos indo na direção da solução. Tá? Então, aqui nós fizemos apenas 2 iterações. 2 iterações, nós temos erros grandes. Quando nós fizemos, né? Quando a gente fez aqui, se eu colocar 200 iterações e mandar rodar, ele rodou. O que vai acontecer? O meu erro foi para 0. Por que ele foi para 0? Porque eu repeti aquele algoritmo 200 vezes. Então, ele foi para a solução x e y. Certo? Vamos ver o que mais na apresentação. Né? Vamos lá. Assim, gente, aquilo que tá vendo, né? Aqui é no exercício, o questionário que vocês têm para entregar na próxima aula é simplesmente reproduzir esse algoritmo. Né? Então, você tem esse sistema. Então, nesse sistema aqui, o que acontece? O que acontece? Você vai pegar, colocar todo mundo para cá. Para quê? Para igualar a 0. É o começo, que a gente tinha feito antes. Esse x ao quadrado vai para lá, para igualar a 0. Feito isso, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai escrever a f. Aqui é a f, né? A f1 e a f2. Vamos escrever a jacobiana. Então, aqui é a jacobiana. Então, 2x menos 1, ou seja, derivei em relação a x. 2x menos 1, deriva em relação a y. 1. Deriva agora em relação a x. Vai ficar 5y menos 2x. Deriva em relação a y. Vai ficar 1 a 5x. Aqui é a jacobiana. Aqui o gráfico. Fui lá no GeoGebra, desenhei o gráfico e encontrei o quê? 2 soluções.
Três soluções, né? Tem uma solução aqui, uma solução aqui e uma solução aqui. Tem três soluções. Tá. Bom, nesse terceiro caso aqui, o método de Newton ele é um pouquinho delicado. Já vou explicar por quê. Nos outros dois, nem tanto, mas ali ele é um pouquinho delicado. Então tá. Por que ele é delicado? Porque a minha derivada, minha reta tangente, nesse ponto de intersecção, né, ela é muito íngreme, ou seja, a derivada é muito grande. Se a gente olhar aqui, ó, o ângulo que ele vai formar é quase de 90 graus. A tangente de 90 graus não existe, né? Então nós estamos trabalhando numa situação meio que limite. Tá? Isso pode acontecer. E aí, se não dá para resolver por método de Newton, a gente vai ter que achar outro método. Tá? Vamos adiante. Então, o que acontece? Nós vamos ir lá no algoritmo, né, e vamos mudar. Eu vou mudar lá com vocês. Deixa eu só anotar isso aqui. Eu vou lá no algoritmo e mudo. O que eu faço? Eu vou lá, mudei o F1, mudei o F2, eu mudo o J11, mudei o J12, J2, o J5, o J121, o J22. Tá? Bom, simplesmente digitar. Você vai lá e digita. Né? Vamos ver aqui se eu puxo aqui. Onde é que está? Aqui. Simplesmente eu venho aqui e mudo. Né? Y é Y mais x ao quadrado menos x menos 0,5. Agora, y mais 5 vezes x vezes y menos x ao quadrado. Aqui. Agora eu vou colocar as derivadas. Vai ficar 2 vezes x menos 1. Derivada em y. Derivada em y é 1. Tá? A derivada em x. A derivada em x é 5 vezes y menos 2 vezes x. E, por fim, aqui ficou a derivada em y, 1 mais 5 vezes x. Deixa eu ver se eu fiz certo essas derivadas. Isso, tá certo, né? 2x menos 1, 5y menos 2x, mais 5x, tá. Então tá. Digitei tudo isso. Tá? Aqui eu tenho a condição inicial. Por exemplo, vamos deixar essa condição inicial. Deixar, por exemplo, essa mesmo número de iterações. Fiz essas mudanças. Vou executar. Como o meu arquivo já está salvo, repara que aqui ele está dizendo para mim que ele não está salvo. Eu fiz uma mudança e não salvei ele. Se eu vier aqui e executar, eu cliquei aqui, eu vou executar, eu vou salvar e executar. Então, eu salvei e executei. Vamos ver o que aconteceu. Aqui. Ó, ele resolveu. Então, o meu x deu 1,23 com erro 0. O meu y deu 0,21 com erro 0. Ou seja, o erro 0 é porque nós tínhamos 200 iterações. Né? Então, quando a gente fez isso, a gente achou uma solução. Vamos ver lá Vamos ver aqui no
que ele diz? Então, quando a gente resolveu isso, a gente encontrou qual solução? Nós encontramos essa solução aqui, né? Então, essa solução aqui que foi em torno de 1.2 e 1.1. Ó, essa solução aqui é em torno de 1.2 a x e a y em torno de 0.21. Vamos ver de novo lá. Ó, qual é a solução do x? O x foi 1,23 com erro zero e o y foi de 0,21. Voltando lá. Exatamente, né? Eu tenho ali o meu x. O que eu tenho ali? Meu x foi meu x foi de 0, meu x é de 1,23, né? Por mais ou menos isso. E meu y é de 0,21. Tá? Então, repara, aqui eu dei outra condição inicial. Você pode mudar essa condição inicial. Aqui eu só fiz 100 iterações, você pode mudar isso. Então, quando eu executo, ó, eu mudei aqui as condições, quando eu fiz o PowerPoint, eu tinha mudado essas condições e tinha dado os mesmos valores com erro zero. Tá. Então, nós tínhamos achado esse valor aqui. Agora eu quero perseguir essa solução aqui. Então, para perseguir essa iteração aqui, né, essa iteração, o que eu fiz? Eu dei valores próximos a ela. Né? Eu peguei o x06 e o y menos 0,2. Então, eu peguei esse x e esse y. Quando eu peguei esse x e esse y, o método de Newton convergiu para cá. Ou seja, eu tenho que dar o chute inicial conforme o meu interesse. Né? Ou seja, eu dei um chute inicial no terceiro quadrante, porque no terceiro quadrante eu tinha uma solução. Aí eu dei esse ponto inicial. Por que eu dei esse ponto inicial? Porque eu tenho uma solução no segundo quadrante, né? Ou seja, eu tenho uma solução com x negativo e com y positivo. Então, por isso que eu dei esse chute inicial. O que aconteceu? Aconteceu um erro. Né? E falou em divisão por zero. Tá. O que aconteceu esse erro? Esse erro, como eu disse para vocês, nesse ponto aqui havia um problema, porque a minha derivada era muito íngreme. E a derivada muito íngreme, ela pode criar caso. Eu mudei o ponto inicial. Quando eu mudei o ponto inicial, encontrei a solução. Então, muitas vezes, quando a gente resolvendo um algoritmo, ele tem um problema ponto inicial, um problema de resolução, pode ser o ponto inicial. Foi o que eu fiz aqui. Eu mudei o ponto inicial e lindamente ele encontrou a solução. Certo? Não tinha mais, mas era isso. Ah, pessoal, então aqui minha dica para estudo, para resolver a lista atividade 9, é replicar isso aqui. Toda essa apresentação aqui que eu fiz é replicar. Vocês têm o algoritmo e vocês têm aqui o passo a passo nessa apresentação. Tá? Tentem replicar e se lancem. Vê o que acontece. Tá? Qualquer coisa me perguntem, mandem prints das coisas que vocês estão fazendo. Tá? Lá no arquivo eu procurei deixar bem claro para vocês como vocês devem proceder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver isso aqui. Estou vendo coronavírus. Falando nisso, na aula que vem a gente vai trabalhar bastante coisa de coronavírus. Tem bastante coisa nessa história de o que é curva exponencial. Isso aí semana que vem vai aparecer bastante na nossa aula. E eu vou usar dados de coronavírus, inclusive. Olha só, aqui eu deixei bem explicadinho para vocês. Procurei, né? Pode ser que tenha faltado. De como vocês devem me entregar as coisas. Vocês façam a matriz jacobiana na mão, né?
no manuscrito, né? Tirem foto, tirem print do algoritmo, principalmente o cabeçalho do algoritmo, né? Onde está o F e o J, porque o resto não precisa, né? E apresentem o resultado, né? E apresentar o resultado. Eu acho que é bem importante aqui, eu deixei de falar, de você dizer, ó, o X vale tanto, o Y vale tanto. Isso tem que ficar claro. Não só joguem a matriz jacobiana e o algoritmo. Escrevam, ó, X vale 2, Y vale 4. Tá? Escrevam quanto vale cada coisa. Porque quando você vai entregar um trabalho para alguém, as pessoas vão querer saber de números. Apresentem as conclusões. Tá? Apresentem bem as conclusões. Isso não vale só para esse exercício aqui, não. Eu estou falando do trabalhinho que vocês têm que me entregar na semana que vem. Sejam bem, né? Vocês estão vendendo um trabalho. Então alguém tem que comprar ele. Nesse caso sou eu. Certo? Bom, para isso que eu tinha para apresentar, eu estou à disposição para vocês nos próximos dias para resolver problemas desse questionário do trabalho de vocês. Certo? Bom, estamos chegando ao fim, menos de 1 minuto de live e nós conseguimos fazer tudo. Certo? Então tá, uma boa semana para vocês. Se cuidem, usem álcool gel, máscara e semana que vem estamos aí de volta. Certo? Então tá, uma boa noite para vocês. Boa semana. Boa noite, obrigado. Boa noite, tchau.